Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: o Flu fez papel de bobo? O Fluminense ajudou o Flamengo na remarcação do Fla-Flu de sábado para domingo? É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a polêmica remarcação, o polêmico adiamento do Fla-Flu da noite de sábado para a noite de domingo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flashcore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário do fixado, fazer o download, clicar no link, fazer o download e começar a usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR, espetacular o app, e que você tem ali todas as informações, estatísticas de gols, assistências no acompanhamento do futebol. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado e foi uma sexta-feira de uma polêmica absurda no noticiário do futebol carioca, porque o Fla-Flu, que estava programado para hoje, sábado, na noite de sábado, ele foi remarcado para a noite de domingo. E por que houve essa remarcação? Porque o Flamengo solicitou a remarcação à CBF, consultou e recebeu da Polícia Militar a autorização para buscar, pleitear a troca do dia, consultou as TVs que transmitem o campeonato e elas também deram ok, e depois disso foi consultar o Fluminense para essa troca. E por que se deu esse adiamento, essa troca de sábado para domingo? Segundo o Flamengo foi muito atrapalhado pela logística da volta de Cusco no voo, que é um voo fretado. Aliás, todos os times que jogam a Libertadores obrigatoriamente precisam ter voos fretados. Houve, segundo o Flamengo, uma logística muito atrapalhada por questões de operação aeroportuária, e que com isso o Flamengo chegou no Rio de Janeiro num dia, algumas horas após o previsto. Era previsto o Flamengo chegar no Rio de Janeiro mais ou menos por volta de 3 da tarde, e o Flamengo chegou por volta de um pouco antes de 8 da noite. E que por isso o Flamengo entendia que sua logística foi atrapalhada e que a preparação para o jogo contra o Fluminense estaria atrapalhada também. Segundo o Flamengo, segundo o que falou o Flamengo, a logística ideal do Flamengo foi atrapalhada em mais de 12 horas. Segundo o Flamengo, a logística ideal, o Flamengo viajaria na madrugada de quarta para quinta e chegaria já de quinta bem de manhãzinha. E aí acabou que foi chegar já de noite. Isso o ideal, tá? Isso era a logística considerada ideal, que é a logística que o Flamengo normalmente faz nos jogos fora de casa. Em relação à logística possível, o Flamengo chegou ao Rio de Janeiro com uma diferença de 4 horas, 5 horas, tá? Esse foi o cenário. E aí, depois do Flamengo pegar autorização com CBF, com Polícia Militar e com TVs que transmitem o campeonato, o Flamengo consultou o Fluminense e o Fluminense autorizou a troca. Num primeiro momento, o Fluminense publicou nas suas mídias, quer dizer, no primeiro momento não, a versão oficial que o Fluminense publicou em nota é que o Fluminense queria essa alteração, ou que o Fluminense via como vantagem para o Fluminense essa alteração, porque o Fluminense teria um dia a mais de preparação para o clássico. O Fluminense na semana jogou na Venezuela, mas jogou na terça-feira, o Flamengo jogou na quarta, e o Fluminense, o que está na nota do Fluminense é que o Fluminense via como vantagem para ele, Fluminense, o adiamento, porque o Fluminense teria um dia a mais de preparação
para o Fla-Flu, tá? E aí, automaticamente, o Fluminense não colocou isso na nota, mas é um fato, com a transferência de sábado para domingo, o Fluminense ganha um dia a mais de preparação para o Fla-Flu, mas perde um dia de preparação para enfrentar o Independente Rivadavia pela Libertadores na quarta-feira no Maracanã. Então, esse é um ponto central disso aí. O Fluminense tinha que escolher ou ter um dia a mais de preparação para o Fla-Flu e um dia a menos de preparação para o Independente Rivadavia, ou ao contrário, um dia a menos de preparação para o Fla-Flu e um dia a mais de preparação para o Independente Rivadavia. E na nota do Fluminense diz que o Fluminense escolheu ter um dia a mais de preparação para o Fla-Flu. Isso é o que está na nota. Hoje, com as informações que a gente vê e com muita gente acompanhando o Fluminense, tem a informação de que a direção do Fluminense se reuniu com os jogadores e alguns jogadores, ou os jogadores do Fluminense, quiseram entender qual a lógica dessa aceitação da troca da data. Porque, segundo a repercussão, segundo o noticiário do Fluminense, os jogadores entenderam como ruim perder a folga no domingo, porque se o jogo era sábado, eles folgariam domingo, e eles quiseram entender isso. E segundo o noticiário, o que a direção do Fluminense passou para os jogadores é que, independentemente do Fluminense aceitar ou não, o jogo seria trocado assim mesmo, porque a CBF iria invocar uma cláusula que está no regulamento de uma questão de força maior. Isso daí a gente tem uma versão oficial, que é a nota do Fluminense, e na nota está escrito que o Fluminense concordou com o adiamento, porque o Fluminense entende que é bom para ele. Isso é o que está na nota oficial do Fluminense. E outro, o que tem de apuração, de bastidor, de versões, que é o Fluminense, a direção do Fluminense passando para os jogadores que o Fluminense não teria escolha. Mesmo que o Fluminense dissesse que não, que o jogo mudaria de qualquer jeito. O que eu acho, o que eu, Vitor Sérgio, acho? Eu acho que a postura do Fluminense é muito ruim. Muito ruim. E não à toa, os conteúdos de torcedores, de influenciadores, de mídia segmentada, especializada no Fluminense, todos que eu vi, todos são contrários a essa decisão. Todos são, eu diria até mais do que contrários, são revoltados com essa decisão que o Fluminense tomou de avalizar a troca, passando como versão oficial, passando como a verdade a partir da nota que o Fluminense viu com bons olhos a troca. Que o Fluminense entendeu que para ele, Fluminense, era melhor trocar. Eu, Vitor Sérgio, aqui o canal é meu, o nome desse canal aqui é Canal do VSR. Eu venho para cá para dar a minha opinião, lógico. A minha opinião é que o Fluminense foi muito mal nessa escolha. Por quê? Porque ele está avalizando, ele está passando uma mensagem de que, o que o Flamengo queria, tudo bem, que era o que o Flamengo queria, mas é bom para mim. Eu entendo que é bom para mim e por isso que eu aceitei. Eu acho essa mensagem péssima, institucionalmente péssima. Por quê? Porque, e vocês sabem como eu trabalho aqui, e vocês sabem que eu falo, esse canal existe desde 2018, e eu falo, mas antes, eu tô na TNT Esportes, no Esporte Interativo, desde 2007, e eu falo sempre a mesma coisa. Os clubes, da linha do campo para fora, os clubes não podem ser inimigos. Os clubes têm que ser parceiros, porque um produto melhor é mais dinheiro para todo mundo. E é mais estrutura, e é mais condição para todo mundo. Então, da porta para fora, da linha lateral para fora, os clubes têm que ser parceiros, eles não podem ser inimigos. Da linha lateral para dentro, aí cada um tem que procurar o que é melhor para si. Dentro da regra, dentro do decoro, dentro da honestidade, mas cada um tem que procurar o melhor para si.
E essa é uma decisão que, sim, impacta 100% da linha lateral para dentro. Então, Flamengo e Fluminense vivem institucionalmente uma ótima relação nos últimos anos. Flamengo e Fluminense estão dividindo, ao que eu entendo, se for o contrário a gente pode mudar, pode falar aqui, ao que eu entendo, tem funcionado muito bem na gestão, na cogestão do Maracanã. Então isso, eu acho que apesar de Flamengo e Fluminense estarem em blocos diferentes na questão da liga e tudo, eu acho que a condução da linha lateral para fora, eu acho que tem funcionado. Agora, da linha lateral para dentro, cada um tem que, dentro das regras, dentro da honestidade, dentro do princípio base, do princípio básico de ética, cada um tem que ver o seu lado. E essa decisão, ela impacta, na minha visão, o dentro do campo. Porque o Fluminense já tinha um dia a mais de preparação em relação ao Flamengo. O Fluminense jogou na noite de terça, o Flamengo jogou na noite de quarta. Então o Fluminense quando o Flamengo estava jogando, o Fluminense já tinha feito regenerativo. Quando o Flamengo estava voando de Cusco para o Rio de Janeiro, o Fluminense já estava treinando. Na sexta-feira, que talvez os jogadores do Flamengo fossem fazer o regenerativo, na sexta, porque eu não sei como é que foi feito, se foi feito na quinta, não sei se deu tempo de fazer lá, o Fluminense estaria treinando full time. E no sábado já era o jogo. Então, essa decisão, para mim, é uma decisão péssima do Fluminense. Por quê? Porque os clubes, para mim, têm sempre que se ajudar, da linha lateral para fora. Da linha lateral para dentro, eu acho que ali cada um vê o seu. Como diria o filósofo da Tropa de Elite, cada cachorro que lamba a sua pata. Isso é o que eu penso. Então, acho que o Fluminense foi mal demais. AVS, mas vamos lá. Você está sendo mais realista que o rei. Se o jogo fosse trocado do mesmo jeito, o que ia adiantar o Fluminense autorizar ou não? Ia adiantar do ponto de vista de posicionamento. O Fluminense, o que eu entendo o Fluminense deveria fazer, nesse momento tá fazendo, o Fluminense é contra a remarcação, o Fluminense acha que é desvirtuar o campeonato, o Fluminense acha que é quebra de isonomia no campeonato, trocar a data. Se a CBF trocar, é lógico que o Fluminense não vai ser idiota de tomar a WO, a gente vai jogar domingo, mas aqui é uma postura oficial, contrária, com um documento sendo enviado para a CBF, dizendo que era contra, dizendo que o clube estava se sentindo prejudicado. Essa era a postura que institucionalmente eu imaginava que o Fluminense deveria ter. A gente tem um outro debate importante que o Mirassol pediu nesta temporada, neste brasileiro, para adiar o jogo contra o Remo. Ia ser por questão também de logística, por questão também de calendário. Na segunda rodada, o Mirassol pediu para adiar o jogo contra o Remo, que seria em Belém, porque o Mirassol teve que jogar segunda-feira, o jogo era quarta, teve que jogar o final de uma partida do Paulistão na segunda, por conta de chuva, alagamento e tudo. E a CBF disse que não. Esse era um caso de força maior. E a CBF disse que não. Então, nesse campeonato, a CBF já teve numa situação parecida, no meu entendimento até mais grave, e a CBF negou o pedido do Mirassol. Então, na minha visão, como instituição, o Fluminense, ainda que tivesse sido voto vencido e o jogo trocasse do mesmo jeito por uma decisão da CBF, o Fluminense acho que deveria ter a postura de dizer: não concordamos com essa troca, achamos que essa troca é uma quebra de isonomia, achamos que essa troca interfere no destino do campeonato, achamos que essa troca modifica o planejamento do Fluminense para um jogo de outra competição, o jogo da Libertadores. Eu acho que era isso, essa deveria ser a postura do Fluminense, mesmo que o jogo trocasse. E acho que por isso que o torcedor do Fluminense está tão revoltado assim. Que o Fluminense ainda fez oficialmente, na nota oficial, o discurso de que o Fluminense aceitou trocar porque é bom pro Fluminense.
E na minha visão, na minha interpretação, a troca não é boa para o Fluminense. Por quê? O Fluminense teria ganhos, um ganho muito maior do que ter um dia a mais de treino se ele entrasse em campo hoje com o Fluminense, com o Flamengo tendo uma preparação bem longe do ideal. Ah, mas isso daí é justo? Não é questão de ser justo ou não. É questão que o jogo estava marcado para sábado e questão de logística dentro da Libertadores da América é algo que os clubes precisam lidar ao longo da temporada. Ou é novidade que é difícil ir à Colômbia, ir ao Peru, ir à Venezuela? É novidade isso? A gente sabe disso desde que o mundo é mundo. A gente fala disso toda hora. Jogar a Libertadores não tem a facilidade logística que tem de jogar a Champions. Porque a Europa é muito mais curta, as distâncias são mais curtas. Na Europa você tem uma malha de voos muito maior. Na Europa você tem eventualmente trem. Essas coisas não tem na América do Sul. Então, assim, dentro do que eu entendo como postura institucional, para mim o Fluminense foi muito mal. O Fluminense deveria ter batido o martelo e dizer: o Fluminense Futebol Clube é contra essa troca. E bater esse martelo e marcar essa posição. O que vai ficar para a história é: o Fluminense trocou porque para ele era bom também. E eu discordo muito desse bom também. Logicamente, eu tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo. Por quê? Porque eu não trabalho com minha opinião variando de acordo com o que acontecer no jogo. Porque vai que no jogo o Fluminense ganha de 4-0 e aí diz: tá vendo? O Fluminense estava certo, era melhor mesmo. Comigo não tem essa. Ou o Fluminense perde de 3-0, aí vai dizer, aí depois que você vai se manifestar para dizer: pô, o Fluminense não devia ter trocado. Não, eu falo antes do jogo, independentemente do resultado. Independentemente, não sei qual vai ser o resultado do jogo. Não sei. Mas, para mim, isso é irrelevante. Como conceito, como posicionamento, para mim o Fluminense foi muito mal. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Clica nesse primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.